boa tarde, senhor Luiz Carlos Souza Santos Ribeiro. Oi, oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Lu? Tô. Ah, sim, senhor. Você travou, sua imagem travou pra mim, mas o áudio eu tô ouvindo. Agora destravou. Em nome de Agora Jesus. destravou. Amém. Então Sua tá, imagem travou pra mim. pronto. Tava fazendo um teste de áudio aqui. Muito bem, então estamos ao vivo aqui, nós dois. Olha a Nicole, coisas de Nicole aqui com a gente. Bem-vinda, Nicole! Bem-vinda! Olha só. Ai, gente, eu tive um trabalho para tentar descobrir como a gente podia fazer esse encontro dessa forma. Senhor Luiz, boa tarde! Como é que o senhor tá? Boa tarde, eu estou bem. Assim, muito feliz de estar iniciando essa série de encontros aqui, né? O YouTube ainda é uma plataforma bem jovem para mim, no sentido de eu fazer essa experiência e tal. Mas eu fui impulsionado por um amigo irmão, assim, que disse: é lá que a gente vai fazer. Eu disse: então só me diz o que é que eu tenho que fazer, que eu vou lá e faço. Então, tá aqui vendo quem tá online, quem vai ver depois, quem tá colocando as coisas nos comentários. Então, muito bem-vindos, bem-vindas, quem tá aqui, quem vai assistir depois. Que essa aula seja muito proveitosa para todos nós. É isso aí, que delícia, né? E hoje a gente vai falar de um tema, porque nós vamos explicar esse nosso projeto, né, Lu? Porque é o seguinte, a gente fez uma jornada dos chakras, Luiz e eu, chamada Nutrição do Ser. E foram ali, né, 2 meses, né, de muito trabalho, de muito carinho, que a gente, enfim, teve uma parceria assim que foi muito gostosa, né? E agora, nós não deixamos a nossa parceria em nenhum momento, mas ao longo aí dos últimos meses, muitas atividades, cada um ali, né, com as suas questões, mas a gente sempre muito próximo, né, a gente, enfim, sempre muito próximo. Mas agora nós retomamos essa parceria com uma força ainda maior, né, para trabalhar principalmente um tema que é assim de muito amor por nós e juntamente unindo forças, integrando com outro tema que é tão potente quanto, que é a aura e os sonhos, né, Lu? Então por isso nasceu essa série de encontros que a gente propõe aqui realizar, né, que é o encontro Aura dos Sonhos, né? Então, como isso é para você, Lu? Conta um pouquinho para gente, como é falar nessa nossa parceria com Aura dos Sonhos? Então, hoje, quando eu acordei, né, me veio assim, eu trabalho também com alquimia. Então eu tenho muitas tinturas com ervas, com resinas, com flores. E aí me veio, porque o Adriano ontem me falou assim: ah, tem que ser um cenário bem bonito para o YouTube. E eu não estou exatamente no cenário que veio na minha cabeça. E o cenário foi exatamente a minha prateleira, ele conhece, que ele já veio aqui, que é só de alquimia. Então tem planta enrolada, tem um monte de garrafa, parece aqueles laboratórios que tem os tubos de ensaio. E hoje passamos por uma leitura que trouxe um pouco dessa cena, que eram tubos de ensaio onde a gente ia misturando um pouquinho de lavanda com um pouquinho de patchouli. Ah, não, o patchouli roubou o brilho da lavanda. Vamos misturar agora estoraque, que é uma resina, com o jasmim. E aí teve uma hora que o leitor disse assim, plim, brilhou, ficou verde a alquimia, né, a receita. E eu sinto que esses encontros é exatamente para a gente fazer o processo alquímico entre o universo da aura, nós somos professores de aura, e o universo dos sonhos, e encontrar essa fórmula que se encontra num ponto de interseção, onde um potencializa o outro, e os dois são irmãos no sentido de
tem um símbolo chamado lemniscata, ou também popularmente conhecido como infinito. Então, visualize como se um lado fosse os sonhos e o outro fosse o aura. E os dois se encontram. E tem uma hora que os dois se encontram, a gente não sabe o que é um, o que é outro. Porque são duas linguagens muito profundas, duas linguagens que podem nortear a vida de uma forma muito consciente, e são duas linguagens que podem trazer evolução, no sentido de consciência mesmo, assim, quem sou eu? Quais são as minhas sombras que eu estou escondendo? Quais são os desafios que eu não estou querendo olhar? Que essa linguagem que a gente trabalha aqui, chamada linguagem do espírito, e é esse espírito que nos habita, esse sopro divino, esse núcleo essencial, esse ser celestial, esse ser dourado, né, que está nesse invólucro aqui. O que é que ele veio fazer? Qual é o propósito dele? Como é que ele acessa essas linhas tênues do sagrado? Que ele fez esses acordos quando veio para cá, né? A gente trabalha muito aqui na Escola da Aura com esses lugares. Você não veio aqui a passeio, assim, à toa, eu vou passear, porque é tão lindo a Chapada dos Veadeiros, é tão lindo São Paulo, onde o Adriano tá. Mas não é isso, é uma rede. E eu acho que é essa rede que me vem agora representado pela Lemniscata. E eu vou falar esse nome porque eu adoro. Lemniscata. Então, é Deixa esse eu falar um ponto. pouquinho também. Lemniscata, lemniscata, lemniscata. Pronto, falei. Então, até para quem não conhece esse nome, para que a gente saiba e traga mais um pouquinho de consciência para o lindo português que nós temos. Então, que é outra história também, que esse aura que vai acontecer em outubro, né? E a gente está nessas reuniões com vocês, até para se abrir também, para saber o que é que vocês sabem sobre a aura, o que é que vocês sabem sobre sonhos, né? E vocês estão na Escola da Áurea e Sonhos. Então, que são pontes que também se conectam com outros continentes, como Portugal. Então, e muitos outros países que possam falar português. Então, é esse convite de forma suave, sutil e profunda. Eu sinto que é isso um pouco dessas dinâmicas que a gente vai estar propondo aqui. Exatamente, e assim, a gente também não fecha portas para quem de repente pode não falar fluentemente português, mas que esteja disposto a estar com a gente, também está valendo, tá? Porque na Escola da Aurições a gente tem, assim, um leque de alunos, de pessoas, enfim, do mundo inteiro, então isso é sempre uma grande alegria, né? Mas eu brinquei com a Lemniscata, porque o Luiz Ribeiro, ele é muito engraçado, né? Ele primeiro fala Lemniscata, depois ele fala o infinito. É a mesma coisa. E é muito bonito isso. E a gente está aqui se divertindo, né, Lu? Porque ainda agora, né? Olha a Lidiane aqui, a Ana Pimentel, a Célia Pereira, o Pedro Santos, tanta gente querida aqui com a gente hoje, né? Porque a gente está vivendo um momento assim muito especial, né? Em que a Escola da Aura ela passou a integrar no seu nome, ó, até falei Escola da Aura, hein? Escola da Aura e Sonhos passou a integrar no seu nome, né? Esse nome Sonhos, né? A Escola da Aura ela tinha o nome Escola da Aura, embora, né, trouxesse todo o universo da comunidade dos sonhos. Né? Então, ó, por exemplo, temos aqui a Ana Pimentel, Ana Paula Pimentel, ela está falando assim, Portugal entende a linguagem da Chapada dos Veadeiros. Porque a Ana Pimentel, Ana Paula Pimentel, ela esteve aqui no Brasil com a gente, ficou 2 meses, né, Lu? E na Chapada dos Veadeiros, onde é a sede da Escola da Aura, né? E Sonhos, Escola da Aura e Sonhos. E foi um momento assim, muito importante, né, Ana? De muita transformação, né? Então a gente está passando por um momento, o mundo, na verdade, está passando por um momento de muitas transformações, né? E quando a gente traz aqui, olha, a Fernanda Catarino também, né? Ó, hoje eu estou fazendo igual o Luiz, hein, Luiz? Hoje sou eu que estou fazendo isso. Aí, quando a gente fala, né? Quando a gente traz aqui
essa nossa proposta? Porque, olha, essa nossa proposta é de a gente ter encontros todas as sextas-feiras. Em alguns dias pode ser que a gente precise trocar o dia excepcionalmente, mas a regra é sextas-feiras, ao 12h30, a gente vai fazer uma série de 10 encontros, tá? Para trazer essa integração entre o universo da aura e dos sonhos, né? Por quê? Né? É muito interessante a gente entender melhor o que é a nossa aura. É muito interessante a gente entender melhor esse universo dos sonhos. E o Luiz caiu, será? Você está ouvindo, Lu? Está por aí? Vamos ver se o Lu consegue. Ah, agora sim, estamos Tô te vendo. ouvindo, tô ouvindo. Tá, deu uma. Não sei o que aconteceu, sua imagem ficou verde atrás. Tudo bem. Bom, mas tá tudo bem. Então tá tudo certo. Mas é interessante a gente perceber, né, o quanto a gente está vivendo um momento no mundo que é um momento que nos convida a gente olhar para muitos desafios. O mundo está passando por muitos desafios, né? E quando a gente pode olhar o externo, o externo ele é um reflexo do interno. Então, a gente também tem desafios, né? E quando a gente fala em aura, a nossa aura é o nosso campo de energia, que tem ali o registro de tudo que há dentro da gente, né? Então, a gente entender melhor, né, se conectar mais com a nossa aura, permite que a gente encontre respostas, permite que a gente se alinhe, permite que a gente possa trabalhar feridas, dores, liberá-las, né? E é isso que um curso de leitura da aura permite, né? É isso que receber uma leitura da aura permite, né? O Luiz até falou, a gente, minutos antes de entrar aqui, nós dois recebemos uma leitura da aura, que é em relação a esse nosso curso que nós vamos oferecer. Vai acontecer, começa no dia 31 de outubro, né? Então, e ali é tão lindo, né, Lu? Porque foi assim, a gente nem conseguiu conversar depois, porque foi, a gente saiu de lá e já veio para cá, né? Mas assim, a gente teve clareza sobre caminhos, a gente teve clareza sobre o que está dentro de cada um de nós, né? Reverberando para que a gente possa trazer essa proposta. Então, uma leitura da aura tem essa possibilidade, porque a nossa aura, ela permite, né, a partir da conexão com a nossa aura, a gente pode acessar sabedorias, a gente pode acessar conhecimentos, a gente pode acessar os nossos potenciais de uma forma que a nossa mente do ego não consegue nem entender. É algo muito profundo. E aí, quando a gente fala em sonhos, os sonhos, eles estão aí todos os dias muito presentes com a gente. Ah, Adriano, mas eu não lembro sempre. Olha só que legal. Quando a gente traz aqui uma proposta de fazer um curso de leitura de aura, né? Com sonhos junto, a gente vai trabalhar no universo dos sonhos de forma muito potente. Eles vão estar ali auxiliando nesse nosso caminho de autoconhecimento. Então, são duas ferramentas que são diferentes, né? Mas que elas se dão as mãos de uma forma assim muito muito bacana. Bacana é uma palavra pequena para falar a potência do que é esse encontro entre aura e sonhos. É um casamento muito feliz, é um casamento de muita parceria, de muita entrega, porque são duas potências que, embora por caminhos diferentes, têm o mesmo destino, né? E aí, olha, é bem interessante, porque a minha parceria com o Luiz é muito assim também, porque a gente é diferente, né? Mas a gente tem um lugar que conecta essa nossa amizade, tá? E é isso que é a beleza de a gente integrar as experiências, de a gente poder aprender a partir de lugares diferentes. Não é mesmo, Lu? Sim, e acho que é outra lemniscata que nos conecta, né. Quando você foi falando, me veio uma metáfora, assim, de o que é realmente abertura desse portal para você mergulhar na aura e nos sonhos. Quem é do Brasil vai entender melhor, mas aí eu vou explicar de forma, acho que clara. Tinha um programa televisivo, em 1900 e antigamente, que a pessoa estava dentro de uma cápsula, assim, com os ouvidos tampados, e a pessoa perguntava. E aí seria a pergunta para mergulhar numa aura
numa hora sonhos, né? Você está afim de mergulhar profundamente dentro da piscina do seu ser e enxergar várias conexões invisíveis que te conectam com todo? Aí a pessoa responde, sim! E aí essa pessoa mergulha. E por que que essa pessoa escolhe mergulhar? Como o Adriano trouxe, né? Estamos passando por momentos turbulentos dentro do nosso universo terrestre. E tem gente que tá assim, eu quero uma boia onde eu possa me sentir mais consciente das águas que estão ao meu redor. Eu não quero boiar como um náufrago. Eu não quero seguir como gado. Eu quero tomar mais consciência. Eu quero tomar mais abertura de coisas que me compõem. E eu coloquei em algum lugar que tá em mim, né? Sempre esse lugar tá em mim, mas por mais tem alguns lugares que são tão doídos que a gente bota num baú, amarra 255 vezes com uma corrente bem forte, bate 55 cadeados e esconde embaixo de algum lugar. Tipo, eu não quero ver isso em mim. E por que que eu tô trazendo isso? Uma das minhas últimas sessões que eu fiz, né, que a gente tá aqui como professor, facilitador, terapeuta, a gente também se trabalha. Não é assim, vou trabalhar só o outro porque eu já estou iluminado e não, não é essa a proposta. É que o trabalho aconteça de mãos dadas. E esse trabalho pode ser muito potente se tiver muitas mãos dadas. E é isso que a gente está trazendo aqui, sabe? Assim, eu tive uma última sessão, né, de terapia, que eu via claramente, assim, um ser que me ajudava na minha potência, dizia assim: "Por que você está se reconhecendo com isso que as pessoas estão dizendo que você é?" E o outro ser que dizia assim: "Você é isso mesmo, tem coisas ruins dentro de você." E antigamente, tinha os desenhos animados onde em cima da cabeça do personagem tinha um anjinho e um não anjinho. Assim, que um dizia, ai, vai ser tudo lindo se você for. O outro, não, não, não vai ser, não vai ser. E aí, esses seres habitam dentro de nós, luz e sombra, consciência e personalidade, espírito e corpo. Então, todos isso que eu estou trazendo são lemniscatas. E a gente vai mergulhar em muitas delas. É essa a proposta, é essa a integridade. E olha a magia. Tem uma que a gente vai mergulhar durante o dia, acordado, com olhos abertos e algumas vezes com olhos fechados também. E a outra, depois que a gente se remexe, aqui na Escola da Hora tem um termo que eu acho muito gostosinho que a gente usa, que é a gente se rebuliça. E por que se rebuliça? Porque a gente toca em lugares que às vezes a gente esqueceu que tinha. Aí, tipo, ai, eu não queria talvez voltar para aquilo. E aí a pessoa às vezes fica um pouco remexida e vai dormir na sutileza do rebuliçamento. Aí acorda e diz: Uau, eu tive um sonho que eu não entendi nada, mas tem muitos símbolos nesse sonho. Aí você traz para a aula. Aí dois professores muito atenciosos e atentos na presença, vai dizer assim: "Conta seu sonho". E aí pode vir assim: uau, faz completo sentido com o que eu estou vivendo no profundo da minha vida. Isso mexeu através dessa leitura de aura e foi reverberar nos meus sonhos?" Foi, porque você é uno, você é integral, né. Você também tem essas 2 pontes dentro de você. Então, é isso que a gente está trazendo aqui. E aproveitando que o Adriano fez muito as minhas a minha forma de fazer quando estávamos no Nutrição do Ser, eu quero saber quem está aqui conosco, que já conhece, já ouviu falar em leitura de aura, já passou por alguma leitura, ou que já teve o seu sonho interpretado por alguma roda de sonhos aqui na Escola da Aura e Sonhos. Assim, bota pra gente aqui embaixo. E se você tá muito tocado ou tocada com esses assuntos que a gente está tangenciando e queira compartilhar esse link com mais pessoas, fiquem à vontade. É uma coisa super aberta. A gente está tentando trazer uma linguagem que comunique com todo mundo, inclusive
Se alguém tiver dificuldade, a gente vai trazer ainda mais metáforas, ainda mais exemplos, ainda mais estruturas que façam você ter uma noção, mas a noção real é quando você passa. Então, fala pra gente aqui e aí a gente vai se, se interagindo e construindo esse lugar comum entre nós e vocês. Né, Adriano? Exatamente. Inclusive a Nicole, ou como diria o Luiz, a coisas de Nicole, né? A Nicole está escrevendo aqui, eu somente online, como se somente fosse pouco, né, Nicole? Não é pouco não, tá? A gente tem muitas possibilidades de estar em conexão, né? Então é claro que a gente tem uma alegria de estar presencialmente, quando é possível, e quando a gente está online, a gente também está online de forma muito potente. Eu tô brincando com você, tá, Nicole? Eu sei que você disse que não era essa a energia. Eu tô só brincando mesmo, né? A Nicole é muito querida. A Nicole está aqui com a gente, né, ao longo aí de um tempo bem gostoso, né? Mas é bem interessante, porque assim, a gente está trazendo esse espaço aqui, né? Porque tem muita gente que muitas vezes não sabe nem o que é aura, né? Não é muito comum, Lu, a gente escutar das pessoas falando assim: ah, eu quero uma leitura de áurea, né? É muito comum as pessoas, né, se referirem à aura como usando uma palavra que não é correta, áurea, né? Não, a nossa aura, o que é a nossa aura? Parece que é algo tão místico, complexo. Num curso de leitura da aura, a gente aprende que não é nada do outro mundo a nossa aura, que a nossa aura traz a nossa essência, né? Que é, na verdade, a oportunidade de a gente se enxergar a partir da nossa própria energia, né? Porque eu gosto muito de falar que tudo é energia. E quando a gente traz essa percepção, por que a gente está trazendo um curso de aura que traz os sonhos presente, né? É algo assim que a Escola da Aura e Sonhos, ela já teve muitos cursos assim, mas faz um tempo que não tem esse formato de curso. E assim, o Luiz e eu, a gente está se considerando aqui muito privilegiados por termos a oportunidade de trazer esse formato, né, de curso, de a gente poder falar sobre a aura, sobre a leitura da aura a partir do universo dos sonhos, tá? Porque o universo dos sonhos ele nos permite ele nos permite que a gente aprofunde muito todos os dias nas nossas questões. E aí o exemplo que o Lu trouxe do programa de TV, né, em que a pessoa tampava o ouvido, ela não estava escutando o que estava sendo dito. Então, para quem não é do Brasil e que de repente não entendeu muito bem a metáfora, é assim: você está com um fone de ouvido que não permite você ouvir o que as pessoas estão falando. Aí alguém vira para você e fala: você quer ganhar US$ 1 milhão? Aí a pessoa fala: sim! Tá. Aí você quer trocar US$ 1 milhão por uma folha rasgada? Sim! Às vezes a gente está fazendo isso na vida. Porque a gente não está entendendo o que a nossa essência divina, o nosso espírito está nos falando. E aí a gente fala uns sims e uns nãos, né? Ah, você quer retomar de novo agora, ao invés de 1 milhão, você quer ganhar 10 milhões? Não! Porque você não está ouvindo, você não está entendendo, e aí perde oportunidades. Isso acontece muito na nossa vida. Eu amei esse exemplo, Luan, esse exemplo excelente, porque ele mostra muito do quanto às vezes a gente se deixa levar por ilusões, do quanto às vezes a gente se deixa levar por crenças que não são as melhores para a gente, mas porque a gente não está conseguindo escutar muito bem aquilo que a nossa essência divina está querendo nos trazer. E aí é que está. Hoje nós escolhemos esse título para esse nosso encontro, né? Aura e Sonhos, 2 portais para uma mesma verdade. Porque cada um, né, existe por si só. Tanto é que eu estou trazendo essa referência aqui na Escola da Aura e Sonhos. A gente tem os cursos de leitura de aura já há muitos anos. E mesmo quando deixou de ter, né, por um período, cursos que têm uma temática dos sonhos, e continuam tendo, e vão ter, tá, gente? Tá tudo certo, né? Porque tem temas mesmo. Tem diferentes temas para os cursos, porque são os universos ali que os professores trazem, né? Então, a leitura da aura, ela existe por si só, ela não precisa do universo dos sonhos para ela existir. Assim como o universo dos sonhos não precisa da leitura da aura para existir. Aliás,
o universo dos sonhos, os sonhos eles existem desde sempre, né? A leitura da aura é novinha, existe há pouco tempo, né? Mas esse casamento ele é tão perfeito porque quanto mais a gente tem recursos para a gente se conhecer, para a gente ir mais fundo, né? Mais a gente pode ter qualidade de vida, mais a gente pode se realizar, mais a gente pode ser feliz, né? Mais a gente encontra sentido para a vida. E aí tem uma questão, né? Que aprender a ler aura não necessariamente é para terapeutas, ou é para quem quer se tornar um terapeuta. Isso é uma coisa muito importante para a gente trazer. Assim como sonhos, sonho não é todo mundo que sonha, né? Então a leitura da aura está aí disponível para todo mundo. A gente pode aprender a acessar essas informações que estão lá dentro de nós, né? Seja para fazer uma leitura da aura para outra pessoa, o que é ótimo, seja para a gente fazer uma leitura da aura para a gente mesmo, né? Para a gente buscar efetivamente esses entendimentos, né, Lu? Sim, e uma coisa que me veio muito para trazer, assim, eu com o menino Sapeca, que veio esse menino Sapeca, né? Agora, quando o Adriano falou assim: Olha, você sumiu, sua tela tá verde. Me lembrou muito o processo da leitura de aura, porque você ganha um cinto de utilidades. Aí, como eu nunca tinha feito movimento aqui no YouTube, aí tem vários botõezinhos assim do lado de se eu vou clicar em todos para ver o que é que vão fazer. Aí a tela ficou verde. E aí, Olha ai meu só, Deus, eu fiz besteira! Aí, tipo, ai, mas agora eu já sei que esse botão faz alguma coisa e deixa a que tela se eu, verde. se eu quiser essa tela verde, agora eu já sei onde ir. Mas podia ser que eu olhasse para essas ferramentas que tem aqui do meu lado, aqui no celular fica no lado direito, e eu olhasse e disse, quero ver o que, que esses botões têm para me dar. E aí eu podia ter ficado no contentamento de, ainda tá tudo bem, olhando aqui para essa tela, olhando para o comentário subindo. Mas me veio, cara, tá me vindo uma ferramenta nova. Eu vou clicar em tudo quanto é canto. Então já fechei o microfone, já abri, já deixei a tela verde, já tirei a tela verde. E fiquei, ai meu Deus, fiz besteira. E quando o Adriano fala que a leitura de aura é para todos, a gente entende que todos nós somos leitores de aura natos e vamos perdendo esse dom ao momento das construções sociais. Inclusive, também vamos perdendo a conexão com os sonhos pela construção social também. Você já deve ter ouvido, ou alguém perto de você, quando uma criança acorda, e diz, não tive um sonho, ou um sonho um pouco mais conturbado, ou também o que chamam-se de pesadelos. E a mãe diz, isso é besteira, menino, deixa pra lá, não importa. E aí, sabe quando você ouve a mesma coisa por N vezes, e tem uma hora que você simplesmente, inconscientemente, fecha a porta? E aí, tipo, é um sonho. Um sonho, porque eu não entendo nada daqueles sonhos. Uma vez botei na internet o que significava tal elemento, me disse uma coisa que não tinha nada a ver com a minha vida, porque não é exatamente um dicionário que vai traduzir ou a me ajudar a interpretar os meus sonhos. E eu deixei de ir na profundeza do meu movimento vibracional, energético, né, o meu campo áurico, e deixei de me conectar com o campo áurico dos outros. E aí a gente vai desaprendendo a ler esses fluxos. E o que que o curso de leitura de aura faz com você? Ele fala assim: "Ei, vamos relembrar? Vamos relembrar aproveitando essa tecnologia que chegou para nós e que possibilita que a gente mergulhe na gente mesmo ou mesma e possa mergulhar também no outro". E aí você já abrindo portas, dizendo um sim. Uau! E dentro dessa minha sensibilidade, que eu disse sim, e esse sim é como se alguém estivesse perguntando: você quer algo a mais do que você está vivendo nesse lugar do agora? Você pode dizer: não, estou super contente com minha vida, ela tá meio morna, ou ela tá quente. Eu não sinto necessidade de me mudar nela. Mas muita gente vai dizer assim: ai, eu queria muito mudar certas coisas, mas eu não consigo.
E aí, imagine se algo te traz mais clareza do porquê que você não consegue. Ou você vai se sensibilizando de uma forma que seu sonho possa te dar um mapa. Assim, olha, você está indo pela trilha errada. A trilha da sua alma, a trilha que o seu espírito está pedindo, é que você siga com um circo. Não é que você fique no movimento de tortura. E é uma metáfora, tá? Então, mas sempre tive tanto medo de seguir com um circo, mas lá na sua infância, talvez você disse para você mesmo: eu quero ser palhaço, eu quero ser circense, eu quero ser acrobata. Mas disseram que você tinha que ser advogado. Eu tenho um exemplo vivo disso. Uma amiga minha que era advogada, ela dizia que o sonho dela era desenhar croquis. Mas ela foi tão tolhida, tão tolhida, tão tolhida, que ela disse: ai, quer saber? Me falaram que pra eu fazer croquis eu vou morrer de fome. Deixa eu ser advogada. E aí, quando ela passou por alguns lugares de autoconhecimento, voltou a menininha que desenhava roupas desde muito jovem. E ela fez: essa coisa estava tão oculta. E foi eu atendendo ela, né? O que que você fez? Eu disse: eu não fiz nada. Eu nem sabia que esse negócio estava aí dentro. E veio através de um sonho. Ela se sensibilizou e talvez reabriu a portinha, e aí o espírito dela: é agora! Vamos mostrar para ela a criança que existe dentro dela que amava desenhar e que agora não pode mais. E aí ela fez: uau, isso foi muito forte. E ela ficou bem mexida nesse lugar. Por que que eu escolhi mesmo ser advogada? Ela não lembrava mais. Então, é um convite para um mergulho. É um convite para um mergulho muito profundo. Por isso que eu dei a metáfora do: quer mergulhar nessa piscina cheia de você, cheia dos movimentos e dinâmicas que estão ali com a linha muito tênue, mas que você deixou de conseguir enxergar. Então, é um pouco disso que essa alquimia entre aura e sonhos tá convidando você. É só o dizer o sim. E aí, isso já abre um grande portal. Quando o sim é verdadeiro. E o Adriano falou um pouco desse sim e desse não, né? Que a gente vai aprendendo, às vezes, a não ser verdadeiro. Eu, pelo menos. Eu já disse sim, querendo dizer não. Eu já disse não, querendo dizer sim. Então, isso foi um movimento cultural. E aí, hoje, uau, o que que realmente eu quero dizer agora? Será que se eu dissesse não pro Adriano, eu vou perder a amizade dele? Será que é tão rasa assim que a gente perde o outro? Porque eu simplesmente disse: hoje eu não estou disponível para a gente se encontrar. Pode ser outro dia? E eu tô falando uma coisa simples, mas pode ser profunda, sabe? Então, eu sinto que é esse lugar que a gente está mexendo, mexendo e convidando você para mexer, né, Adriano? Exatamente. E é tão lindo, porque, assim, tudo isso, a gente tem disponível todos os dias, né, a oportunidade, assim, de a gente enxergar a vida como uma oportunidade de a gente se divertir, aprender, de a gente crescer. Ou a gente pode enxergar a vida como um peso, de que: "Ah, meu Deus, mais uma semana começando. Nossa, esse mês não termina nunca. E agora? Nossa, olha a quantidade de coisa que eu tenho para fazer", tal, né. E eu tive uma experiência muito interessante esses dias no meu mundo dos sonhos, porque eu tenho feito a gente vai dar um curso, né, de aura, de leitura de aura, né, com os sonhos juntinhos, e então eu decidi que eu estou também fazendo um trabalho interno, né, com os sonhos. Eu falei: "A gente vai trazer os sonhos, então eu quero mergulhar muito fundo nesse universo", né. Já venho estudando já há muito tempo, Luiz também, nós estamos aí nesse trajeto já há bastante tempo, mas assim, eu comecei a fazer, né, eu comecei antes de dormir a pedir, para os meus sonhos para me ajudar em questões da minha vida, né, a me trazer luz, a me trazer mais clareza, né. E aí, essa semana, teve um dia que eu pedi um sonho, que eu estava pedindo para curar umas questões minhas emocionais lá, que existem, como o Luiz falou, nós estamos aqui, né, também seres humanos com questões e se trabalhando, né.
E aí eu pedi para os meus sonhos, tal, e teve um sonho que veio, que foi forte, importante, tal. Fui interpretar ele, fui entender o que ele queria dizer, tal. E aí, quando foi na noite, não essa última noite, a noite anterior, eu novamente pedir ajuda para os sonhos antes de dormir, né? E aí eu estava, enfim, numa conexão que eu tenho feito com o divino, né? E me veio uma percepção, um insight, uma intuição que trazia o seguinte: ao invés de eu pedir a cura, que tal eu pedisse para viver uma experiência de amor no sonho, de me sentir amado? E aí eu falei: "Tá, eu topo", né. Eu falei: "É isso que eu vou pedir". Então eu mudei o pedido, né. Eu pedi para os sonhos para me ajudar, para que eu tivesse sonhos que me levassem para um lugar que eu me sentisse muito amado, né. E aí eu tive um sonho lindo, foi bem interessante, porque, assim, ele tinha uma energia que era diferente dos outros sonhos que eu estava tendo com muita recorrência, né. E ali eu pude perceber o quanto, assim, a gente pode se conectar mais com o amor, né, e o quanto isso, tem um poder para nos transformar, né. Eu estou trazendo isso, porque a leitura da aura é algo que a gente recebe um chamado, sabe. Você não vai fazer um curso de leitura da aura porque você ficou curioso, não é isso. Pelo menos o Luiz e eu temos uma história, acho que é bem parecida nesse sentido, porque quando a gente descobriu a leitura da aura, a gente já se apaixonou e já a gente não teve a menor dúvida sobre isso, né, Lu? Porque eu fui assim, o Lu já falou que para ele também, então, né. Claro, as pessoas têm experiências diferentes, óbvio, e é isso mesmo, tá tudo certo também. Mas nós 2 somos exemplos de pessoas que, quando a gente conheceu a leitura da aura, aquilo arrebatou o nosso coração de uma tal maneira, né, eu tive certeza absoluta de que, assim, que eu queria aquilo para minha vida, né, porque, ali eu pude perceber o quanto a leitura da aura me ajuda a me centrar, me ajuda a ter neutralidade, me ajuda a entender o que é meu, o que é do outro, me ajuda a fortalecer a minha intuição, né. Então tudo isso a gente aprende num curso de leitura da aura, né. E claro, se a gente vai traçar um caminho, como foi o meu caso do Luiz, né, a gente em momentos diferentes, enfim, mas traçamos com escolhas diferentes, inclusive o Luiz, por exemplo, mora hoje na sede da Escola da Audições, e é uma história muito linda, né, Lu, porque você foi para aí, não foi com a intenção de morar aí, e de repente a vida foi te levando a essa experiência, né. E vou até abrir espaço se você quiser falar um pouquinho sobre essa história que é linda, mas o que eu quero trazer é que, assim, para a gente fazer um curso de leitura de aura, para a gente buscar saber mais sobre a aura, a gente precisa querer. A gente, né, por isso que, assim, tem um chamado que vem do coração ou não, né, e tudo bem se não vier, mas se vier, às vezes ele está vindo e a gente também pode estar lá falando: "Não!", né, então esse que é o ponto aqui que a gente está trabalhando, né, para perceber isso. Agora os sonhos são diferentes, né, por isso que a gente fala que são 2 portais para a mesma verdade, mas eles são diferentes, porque você não precisa pedir, como eu falei que eu estou fazendo esses exercícios, né, e está dando super certo, eu peço e vem as respostas, né. Essa noite pedi outra coisa e veio, assim, bem interessante, porque quando eu fui interpretar, eu entendi que podia parecer que era uma coisa, e aí quando eu fui investigar mais a fundo, eu vi que, né, tinha ali uma resposta bem potente. Mas é interessante, porque os sonhos, eles estão presentes todos os dias. Eles fazem parte do nosso dia a dia. "Adriano, eu não lembro". Tudo bem. Não lembrar acontece, né. Acontece de você não lembrar. Mas esse é um curso, inclusive, que pode ajudar muito você a se lembrar dos seus sonhos, entendeu? Porque a gente vai trabalhar nessa egrégora dos sonhos e da aura, né. Então a gente vai potencializar também os seus sonhos. Olha que coisa linda. Por isso que é um casamento perfeito, porque são instrumentos diferentes, mas extremamente complementares. Por quê? O sonho você pode pedir, você às vezes pode ter uma dificuldade de entender, tal, e aí sim, pode recorrer. Na Escola da Aura nós temos rodas de interpretação de sonhos,
nós temos círculos de sonhos, nós temos várias oportunidades, né? Cursos de sonhos, né? Para que você possa, desde recorrer a alguém ali no momento para conhecer, ou num círculo de sonhos você pode aprofundar, ter um acompanhamento ali de um facilitador de interpretação de sonhos, né? Te acompanhando ali, enfim, né? Tem muitas formas, né, de a gente entender os sonhos, né? Mas a leitura da aura tem um outro aspecto, que a leitura da aura, a qualquer momento, você pode pedir uma leitura, você pode receber uma leitura, você pode fazer uma leitura. É diferente, entendeu? O sonho você precisa receber o sonho, né? A leitura da aura você pode fazer, entendeu? Mesmo uma autoleitura. Então, por isso que, assim, não é que um é melhor que o outro, são diferentes, né? Mas são complementares, porque de repente você tem um sonho que mexeu com você em alguns níveis que uma leitura da aura pode te ajudar a aprofundar mais, né? É esse que é o ponto. Você recebe uma leitura da aura e pode ter um sonho que vai ainda muito mais fundo. Por isso que é um casamento perfeito. Porque a gente está falando de dois caminhos que levam para a mesma verdade, para o mesmo destino, né? Que é esse processo da nossa evolução. Por quê? Uma questão que aqui a gente, inclusive, até recebeu na leitura da aura de hoje, né, Lu? Que assim, que nós dois, o Luiz e eu, nós dois temos uma questão com o senso de humor. O Luiz é engraçado por natureza, né, Lemmy Scapa? Então ele já vai falando, já começa a rir. Eu não sei se eu sou tão engraçado assim, eu não acho que eu seja tanto, mas eu tenho uma coisa de. Parece que assim, a vida sempre me leva para esse lugar do humor. Eu estudei a linguagem artística do palhaço, eu tenho toda uma coisa com humor. Eu sei o quanto o humor ele tem um poder de elevar a nossa vibração, de elevar a nossa capacidade de evolução, né? Então, é dentro dessa pegada que a gente está se propondo a trazer esse curso, como algo que seja prazeroso, que tenha como foco a gente se fortalecer aprendendo, mas desse lugar de a gente trazer essa nossa essência divina, né, Lu? Sim, e essa essência divina, muitos de nós deixamos pelo caminho e nos endurecemos para caber num quadrado familiar, num quadrado social, num quadrado de cidade, num quadrado de trabalho. E muitos de nós, e eu, muitos e muitos e muitos momentos, foi um desses, eu me sentia, sabe aqueles brinquedos de criança que tem uma base, que geralmente é amarela, mas me veio a base amarela, onde tem a figura de uma estrela, uma figura de um quadrado, uma figura de uma bola. E aí vem os elementos, geralmente de cores, das cores primárias, né? Vermelho, azul e amarelo. Se eu estiver falando besteira de cor primária, esquece. E aí a criança às vezes fica tentando colocar a estrela na hora no lugar da bola. Ele não vai conseguir. Só que o que eu via, o que eu sentia, era que eu era uma estrela e me disseram que eu era uma bola. E me bateram naquele molde de bola tantas vezes que teve uma hora que eu disse assim: ai, quer saber? Eu vou recolher as minhas arestas de estrela, porque eu tô meio cansado de ser a ovelha psicodélica da família. Eu tô cansado, assim, de. Ai, deixa eu me encaixar aqui nessa bola. Eu acho que vai ser mais leve. E aí a pessoa tá ali na bola. E aí tem o que a gente chama de zona de conforto. E aí a zona de conforto, muitas vezes, é muito desconfortável. Aí você tá ali: "Ai, gente, me disseram que eu era uma bola, mas eu tô num desconforto tão absurdo, tão gigantesco, eu queria", de novo, né, quando o Adriano trouxe, eu queria fugir com um circo, eu não queria trabalhar num call center. Por que eu tô trabalhando num call center? Me fizeram, nada contra call center, tá, me fizeram entender que eu não tinha outra opção. Ou é o call center ou você morre de fome. Aí, tipo, não, então, né? Se tem duas opções ruins, deixa eu pegar menos pior. E aí você fica naquela. E aí deixando a sua essência divina, como uma menina que eu falei que amava desenhar croquis.
Talvez se ela continuasse no amor profundo que veio no pacote do cinto de habilidades dela, ela fosse muito mais conectada com a leveza, com a alegria, com estar feliz, completa, saudável em corpo, mente e espírito, sabe? E ela entendeu que advogada seria o lugar que ia dar um sustento para ela. E ela se diminuiu para caber na advocacia. De novo, nada contra a advocacia. Então, quando o Adriano trouxe, quando eu ouvi, acho que eu li esse negócio de leitura de aura, eu fiz, gente, eu não sei, não faço a menor ideia do que seja isso, mas eu quero. E eu não fui pesquisar no Google assim, me diga, não sei nem se tinha Google, devia ter. Não, me diga, pelo amor de Deus, o que é uma leitura de aura em todos os detalhes que eu preciso saber para minha consciência querer. Foi assim, tipo, eu sei que eu vou fazer aquilo. E aí veio um lugar de outras coisas na vida, de novo eu me enfiei na bola, né, sendo estrela, e aí eu esqueci daquilo. Um belo dia, que foi exatamente na pandemia, quando a escola começou a ganhar corpo online, e a gente está nesse corpo, eu faço parte dessa história, que antigamente só tinha cursos presenciais, então hoje eu posso dar um curso para quem está na Austrália, eu posso dar um curso para quem está no Havaí, eu posso dar um curso para quem está em qualquer lugar do mundo e tem internet, e continue vivendo a sua vida. Digo a você que talvez a sua vida seja exatamente a mesma depois que você passa por todos os mergulhos e transformações. Você pode fingir que não viu, mas sabe aquela coisa que você, depois que você viu, você não pode desver? Então você pode até ignorar, mas não dá para desver, não dá para desouvir. Então é um convite de, e aí, tá topa? Vamos junto? Que tal essa mão que eu tô te dando para você dançar comigo? Dançar comigo a sua dança, dançar comigo o seu compasso. Só que do seu jeito, mas eu vou te entregar ferramentas, né? Eu vou te ajudar. Eu que eu tô falando é a escola da Aura, né? E aqui eu e o Adriano. Então, a gente está disponível para ajudar e também ser ajudado, porque quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Então, esse lugar de, e aí, vamos lembrar qual é realmente a sua forma. A sua forma é uma metáfora, tá? Mas você é bola, você é quadrado, você é estrela. Onde é que você se encaixa nessa jornada do brinquedo da vida, da brincadeira da vida? E quando o Adriano fala desse palhacinho que mora em mim, eu acho que eu já nasci com ele, porque eu, contrário do Adriano, nunca fui estudar palhaçaria, nunca fui estudar teatro. E antigamente o povo me dizia: "Você ia dar um ótimo ator". Eu digo: "Claro que não. Eu não, jamais". Então, porque eu fui convencido a ser sério. Eu fico convencida, não, olha, você tem que falar de forma sisuda. Você tem que, né, coisa séria, se fala, entona a voz, Tipo, tipo, tipo Lemniscata. leve descaro. E tipo, ai, gente, é ruim criar esse personagem dentro de mim. Então, assim, eu sou o da Lemniscata, que solta a Lemniscata e, tipo, se vira. Depois eu falo o que é que ela é. Mas é um nome que eu amo nomes. Eu amo palavras eruditas, assim. E aí eu fico, onde é que eu vou usar essa palavra? Ah, eu vou guardar para usar em um lugar bem especial. E aí tô usando com vocês. Mas é um pouco desse lugar que a gente vem trazer exatamente essa alquimia, porque é uma escola de alquimia. De alquimia é, de espírito para espírito, sabe? E eu tô falando espírito ser essencial que mora dentro de você. Então e aí, vamos trabalhar essa alquimia dentro e fora? E aí é esse convite que a gente se faz e a gente te faz, né? Para mergulhar mais profundamente nesses lugares. E nós seremos as máscaras que podem cair em qualquer turbulência, sabe quando o avião diz: seja a primeira pessoa a botar sua própria máscara, que vão cair na sua frente quando tiver algum tipo de turbulência. A gente vai ser essas máscaras, né? E com muita amorosidade, porque a gente foi tratado com amorosidade quando a gente entrou dentro da escola. Então não tem por que eu não tratar alguém como eu fui tratado, né? A gente gosta de levar
o carinho que a gente recebeu para quem está chegando, né? Então, e mesmo que você já seja da escola e diga assim, uau, mudou minha vida quando eu fiz o primeiro curso de leitura de aura. Eu quero fazer de novo esse tal de Aura Sonhos, para mergulhar nesses dois universos de novo, porque toda vez que você mergulha em algo, você já não é a mesma pessoa que mergulhou naquele primeiro algo. Então traz uma profundidade mergulhar mais uma vez, né? E cada momento é um momento diferente de mergulho de vida. Então fica aqui esse convite, né, para mergulhar, né, Adriano? Exatamente, porque eu estava até pegando aqui o tema do nosso próximo encontro, porque aqui a gente hoje só trouxe aqui uma pequena pitada, né, desse nosso universo da leitura da aura, porque a semana que vem, você quer entender um pouquinho melhor o que é a leitura da aura? A gente vai trabalhar então o que é a leitura e como ela se conecta com os sonhos, porque a gente trouxe um pouquinho desse lugar aqui, né? A gente tem, são dois instrumentos, eles levam para o mesmo lugar. Mas como de fato se dá essa conexão? Né? Então, a gente está aqui realmente aqui se propondo a fazer um mergulho desse lugar que é de estímulo à nossa conexão interior. Tá? Então, quando o Lu traz toda essa trajetória de vida, de entender que assim, puxa, mas eu nunca, né, o Lu falando, nunca fui estudar uma coisa da palhaçaria, tal, né? Olha como a gente vai tendo essa oportunidade de perceber o quanto assim, a gente às vezes tem uma essência que foi abolida, que foi tolhida ao longo da nossa própria vida, né? Mas a nossa aura está aí com muita potência para que a gente possa entender esses mecanismos, né? Então, os sonhos também vão ajudando. Então, a gente integrando essas oportunidades, a gente pode ir muito mais fundo. E aí, né, para a gente trazer um pouquinho desse momento que a própria Escola da Aura e Sonhos está vivendo, né? Vou trazer aqui, ó, por exemplo, algumas experiências dos próximos dias. Por quê? Na semana que vem, dia 1º, a gente vai começar mais uma jornada dos chakras e agora também com a temática dos sonhos. Olha que interessante. Não é à toa que a gente está trazendo esse curso nesse momento, né? A gente está mergulhando muito fundo, né, nesse nosso universo dos chakras, no universo dos sonhos, né, para que a gente possa se fortalecer para fazer esse curso de aura. Tá? Então, por isso, fica aqui um convite, né? A gente tem um grupo, até coloquei o link aqui, que chama-se Nutra o Ser, tá? Esse está aqui fixado, né, no chat aqui, né? Nutra o Ser. Então, algumas pessoas que estiveram conosco na outra jornada dos chakras que a gente conduziu, Luiz e eu, essa outra jornada é com toda a comunidade dos sonhos, então a gente vai estar lá também. Mas tem muito mais pessoas, é uma outra experiência, tá? É diferente, né? Mas a gente está trazendo esse elo, a gente faz links, né, Lu? A gente faz links de tudo que é importante para que a gente possa ter experiências na escola. Então, a jornada dos chakras e sonhos começa agora na segunda-feira, dia 1º. É gratuita, você vai ter ali a oportunidade de começar a ter mais essa proximidade com os sonhos para que depois a gente possa ter esse curso de leitura de aura dos sonhos, né? Para que a gente possa ir muito mais fundo, tá? São experiências diferentes, né? Mas que a gente traz aqui a oportunidade de a gente ir se encontrando as ferramentas que podem nos ajudar efetivamente no nosso caminho, na nossa transformação pessoal. Então, quando o Lu traz esse aspecto, né, alquímico, né, porque o Lu tem todo um trabalho com perfumes, né, tem todo um trabalho com a própria cozinha, né, o cozinhar, né, que é totalmente alquímico, né? A gente entender que a gente também pode ser alquimista de nós mesmos, que nós podemos ser alquimistas de nós mesmos, né? Que a gente pode ressignificar, sejam dores, sejam pensamentos, sejam sentimentos, né? Tudo isso vai potencializando muito o nosso processo pessoal, né? Para que a gente cada vez mais viva uma vida que faça sentido, que a gente tenha experiências de vida que sejam mais profundas, né? Então, por isso que a Escola da Aura e Sonhos traz, assim, um leque de opções, assim, tão especial, tão potente, né?
E a gente está aqui com essa proposta, né, Lu, aqui de ter esses encontros, tá? Então, toda sexta-feira, semana que vem, então, o tema leitura de aura, o que é e como se conecta com sonhos. Eu lendo aqui na minha colinha, meu computador aqui do lado, viu? Por isso que eu olhei ele, né? Mas é isso, tá? A gente ter essa oportunidade aqui de trocar, de se fortalecer, como um papo de amigos mesmo, né, Lu? Porque é isso que a gente se propôs, né? Sim, é o que a gente se propôs, o que a gente propõe para quem tá junto, né? Então, se a gente estiver falando alguma coisa que toque o profundo do seu coração, ou que eu não só pro profundo do seu coração, que toque a sua mente curiosa também. Tipo, o que que é isso que eles estão falando? Vou perguntar. Então, fiquem à vontade para botar perguntas. Nenhuma pergunta ela é besta, nenhuma pergunta ela é superficial, mas é a sua pergunta. Então, é muito interessante que você coloque o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você quer saber, né? Assim, estão falando muito bonito, muito poético, muito metafórico. Eu quero saber na prática, assim, real, assim, eu faço o quê? Eu tenho que fazer o quê? Como é que eu leio? Como é que eu não leio? E isso a gente vai estar trazendo esse lugar de, de, de te conduzir para um lugar, sabe aquele lugar assim? Eu tenho absoluta certeza e clareza que eu quero ir para esse lugar. Então, sabe, até que eu tenha clareza, às vezes eu tenho várias dúvidas, tipo, que dia é? Que horas é? Eu posso faltar alguma aula? Eu posso, vai ter gravação? Vai. Ai, como é que é esse negócio de sonho? Me explica mais. Então a gente está aqui aberto exatamente para pegar essas perguntas basilares mesmo, assim, que, eu não sei, falou dessa tal dessa áurea e dessa tal dessa aura, mas eu não faço a menor ideia, nunca ouvi falar que tinha aura. O que que é aura? Sabe? Então, fiquem à vontade para perguntar no sentido de, sabe a criança? Criança não tem besteira com esse negócio. Ai, como é que essa criança entrou dentro da sua barriga? Tipo, ai, meu Deus, como é que eu vou explicar isso a essa criança? Por que essa criança perguntou isso? Então pode ir para dentro desse lugar da criança que pergunta e faz perguntas bem simples para que você entenda e compreenda o que é isso real, o que que eu estou propondo, para que a clareza seja o norte para você nessa jornada. Eu lembrei aqui de uma situação de uma pessoa que eu atendia como psicoterapeuta, inclusive, e ela era capricorniana, e ela era professora, e ela disse que ela era professora de infantil, né? E teve um aluno que ela virou para ele e falou assim: Menino, você precisa escutar o seu coração. Aí o menino capricorniano virou e respondeu, nem sei que idade tinha, ela falou bem pequeno, né? Sei lá, assim, menos de 10 anos de idade, né? Aí o menino respondeu assim: Eu não tenho coração. Então, às vezes é isso. Às vezes a gente vem com esses papinhos assim: Eu não tenho aura. Ah, não, né? Ah, não, né? Não! Né? Vamos perceber que assim, que é aí que tá. Quando a gente se coloca nesse lugar de que nada acontece por acaso na vida, né? A gente amplia muito a percepção do que se passa dentro de nós, né? Então, aprender é sempre algo que pode nos engrandecer. Agora, aprender a escutar o coração, aprender essa linguagem da nossa essência divina, né, do nosso espírito, é algo que vai muito além do que os livros podem explicar. Por quê? Um curso de aura, ele é um curso totalmente vivencial. É um curso iniciático. Você não sai igual, tá? O que é um curso iniciático? É um curso que você tem transformações muito profundas, né? Só que é claro que às vezes a gente pode ter algumas resistências para viver aquilo, né? E aí a gente pode ficar com essas dúvidas mesmo. Por isso que é importante quando o Lu fala sobre isso, né? Ah, mas acho que eu não vou conseguir. Ah, mas acho que não vai bater o horário. Ah, mas acho que isso, aquilo, né? E a gente está aqui se dispondo já, desde já, né, Lu? Já a trazer essa proposta de que, assim, tudo que estiver ao nosso alcance para que você possa ter a melhor experiência, pode ter certeza que a gente vai se dispor a fazer, seja com ajustes de horário, seja com experiências as que forem, tá? Então, por esse motivo é que, assim, a gente já deixa esse convite, tá? Porque o curso começa no dia 31 de outubro, tá?
Então, ele vai até o dia 10, né, Lu? 31 até o dia 10, né? De novembro. E com aulas todos os dias nesse período, enfim, tem lá o calendário e tal. O curso já está no site da Escola da Aura. A gente tem um pequeno ajuste que a gente está fazendo só, né, no texto, porque a gente está trazendo a questão dos sonhos que estava ainda numa versão anterior, né, da nossa proposta. Então, nos próximos dias já vai ser atualizado, né? Mas o curso já está lá disponível, você já pode se inscrever se quiser, né? Mas antes desse curso, inclusive, é necessário um pré-requisito para se fazer esse curso, é fazer o curso de meditação das rosas, né? Também de iniciação em meditação das rosas, é um pré-requisito, né? Que também a gente vai oferecer nos dias 25 e 26 de outubro, né? Luiz e eu, juntos, estaremos ali. Mas tem outras datas desse curso também, que se caso você já queira fazer antes, já tem datas disponíveis no site, tá? Da Escola da Aura, e também tá na descrição aqui do vídeo, tá? A Escola da Aura é muito fácil, é só digitar escoladaaura.com, você já entra no site, já vai ter as informações, né? Acessando a área de cursos, né? Mas é isso, a gente está começando aqui um movimento, tá? Então, semana que vem, então, a gente vai aprofundar mais, né, sobre o significado da leitura da aura, né, e como ela se conecta com os sonhos. E para a gente ir começando, eu acho que é por aí, né, Lu? Você quer falar mais alguma coisa, menino? Eu só quero agradecer a todo mundo que passou por essa live, né? Quem passou e ficou, quem passou e saiu, quem vai voltar na live gravada. Inclusive a live gravada, se vocês sentirem, pode compartilhar com alguém que já falou nesse universo, ou pensa nesse universo, ou sente esse universo do autoconhecimento. Sabe, eu tenho uma prima que ama mais esse negócio de leitura de aura. Eu acho que ela vai gostar. Então, essa live, ela tá trazendo essas explicações que pode chegar no coração de alguém. Então, só compartilha com quem você ama e com quem você quer bem, tanto quanto você quer bem para você mesmo ou você mesmo. Exatamente. E aí, se você puder deixar uma curtida nesse vídeo, se inscrever aqui no canal também, isso tudo ajuda nesse movimento, né? Porque essa mensagem pode chegar para mais pessoas. E esse é o nosso objetivo, que a gente possa beneficiar mais e mais pessoas. Então, compartilhando, a gente tem, vou repetir aqui novamente, o nosso grupo Nutra o Ser, bit.ly/Nutra o Ser, é um grupo que o Luiz e eu cuidamos, onde a gente traz atividades todas as semanas. Eu trago algumas atividades também com tarô. O Luiz começou uma série também de encontros, né, voltados para esse movimento alquímico, né? Então, a gente está sempre movimentando e nesse grupo do Ser, você sempre vai estar ali super ligado a esses nossos movimentos, para esse curso, para outras atividades que a gente está envolvido também. Então, fica o convite, tá? Então é isso. Então a gente agradece, né, Lu? Gratidão pela sua presença, Lu, também, né? E até a próxima. Sexta-feira que vem, 12:30, hein? Tá? Valeu, gente. Beijos. Tchau, gente.